Olá, boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um nosso Vem Estudar Comigo. Na última lição, nós falamos sobre as qualidades de um obreiro, né? Que ele é apto para ensinar, hospitaleiro, inimigo de contendas, não avarento, não neófito. E agora nós vamos iniciar o capítulo 6, que fala sobre as ordenanças da igreja. Amém? Amém. Pega a caneta, pega um lápis, já convidou seus amigos para estudar conosco? Convida. Né? Então, olha aí, vamos lá. Ordenança da igreja é o primeiro tópico, né? O título do capítulo 6. O Senhor Jesus estabeleceu o batismo e a ceia do Senhor como sendo dois ritos ou cerimoniais a serem observados pela igreja. Pelo fato de a Igreja Católica Romana chamar essas duas cerimônias de sacramentos e ensinar os sacramentos em si mesmo, realmente concedem graça ao povo e produzem santidade. Alguns protestantes, especialmente os batistas, recusaram-se a referir-se ao batismo e à ceia como sacramentos, preferindo em vez disso a palavra ordenança. Existem alguns grupos de cristãos, como os pentecostes, as tradições anglicanas e luteranas, que preferem a terminologia sacramentos para se referirem ao batismo e à ceia do Senhor, sem endossar, porém, a posição católica. É claro que isso é irrelevante, né? Um chama sacramento, como a Igreja Católica, e outros ordenança. Mas são os atos, né? Que são feitos em relação às ordenanças de Jesus, né? Sim. Que é o batismo, casamento, né, amor? Ceia do Senhor. Eu acho que é isso que eu entendi. Existem alguns grupos cristãos, que já lemos essa parte, porém a posição católica, né? Que eles sem endossar a posição católica. Para que não fique dúvidas quanto à terminologia, o catequismo resumido dos padrões de Westminster define que é sacramento como sendo uma ordenança sagrada instituída por Cristo, no qual, por meio de sinais sensíveis, Cristo e os benefícios de uma nova aliança são representados, selados e aplicados aos crentes. Por mera questão de preferência, adotaremos o vocábulo ordenança. De acordo com o Novo Testamento, duas ordenanças, e apenas duas foram instituídas por Cristo. São elas o batismo e a ceia do Senhor. Isso é muito importante a gente frisar, né? Só existem duas ordenanças a respeito de cerimoniais de Jesus, né? Então isso a gente precisa guardar bem no coração. Isso conforme está na palavra do Senhor. No cenáculo, na última noite com os seus discípulos, Jesus instituiu a ceia quando disse: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Está no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 19. O batismo foi praticado desde o tempo de João Batista e depois de sua ressurreição, que é a ressurreição de Jesus, foi praticado desde Jesus Cristo o instituiu especialmente como uma ordenança quando disse: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, ele instituiu a ceia e também, por ocasião da sua ordem do ide, ele instituiu também o batismo. Então são duas ordenanças que ele instituiu. Em contraste com essa posição bíblica, protestante romano acrescentou mais 5 sacramentos.
De modo que agora ela os apresenta assim. Vamos ver. Então, em contraste com a posição bíblica protestante, hoje eu estou meio ruinzinho de leitura, viu? Roma acrescentou mais 5 sacramentos, de modo que agora ele os apresenta assim: batismo, confirmação, Eucaristia, que é entre... Comunhão? Não. Entre parênteses. Entre parênteses, ceia, penitência, nossa, e extrema unção, casamento e ordenança. Então, mas aí não é nem... mais 5. Ele colocou, então, mais 5, além dessas 2, ele colocou aí, né? Não é então, bíblico, né? Mas vamos ressaltar, né? Que a Bíblia manda 2. Eles botaram e mais eles colocaram 5. Penitência, extrema-unção, casamento e ordenação. Como não estão nas Escrituras Sagradas, o catolicismo romano não pode fundamentar sua existência como ordenança divina, declarando como tradição. Sim. Ou seja, como não é ordenança de Deus, então eles colocam como tradição, a tradição da igreja. É importante dizer que nenhum autor, por mais de 1000 anos depois de Cristo, ensinou que havia 7 sacramentos. Foi só no Concílio de Florença, em 1439, que os 7 sacramentos foram totalmente decretados. Mais tarde, o Concílio de Trento declarou: se alguém declarar que os sacramentos da nova lei não foram instituídos por Jesus Cristo, nosso Senhor, ou que eles são mais ou menos do que 7, a saber, batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, extrema-unção, ordenança e matrimônio, ou mesmo qualquer um destes 7 não seja verdadeiro e apropriadamente um sacramento, que seja anátema. Ou seja, eles estão querendo dizer o seguinte: olha, Jesus, a Bíblia, não determinou, mas nós determinamos. E quem falar que não é divino é maldito. É maldito quem está dizendo que o que nós instituímos, diz assim, como Roma, como tradição, mas como sacramentos santos, eles então determinam. Ou seja, fizeram mais do que Jesus, né? Jesus instituiu 2. Eles vão lá e dizem assim, ó, quem disser o contrário é maldito. Olha só que coisa... Que presunção, né? Na realidade, que presunção. Com isso, a Igreja Católica Romana controla a vida do seu povo desde o berço. Batismo infantil até a sepultura. Extrema unção. Que não existe para nós e também para nós, né? Para nós, servos de Jesus Cristo, que nos denominamos evangélicos, né? Para nós não existe batismo infantil e nem tampouco extrema-unção depois que morre. Não existe base nenhuma bíblica para o ensino da Igreja Católica Romana de que esses sacramentos são usados por Deus para comunicar graça ou perdoar pecado. No Novo Testamento não temos sacramento e muito menos veículo de graça. O que temos são ordenanças que, embora não salvem, testemunhem da graciosa salvação mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, gente, é importante seguir essas orientações, ordenanças de Jesus, sim. Mas o mais importante, está claro, é a fé em Cristo Jesus. É crer em Jesus como Salvador. Porque pela fé que nós vamos entrar no céu, gente. Não é? Então são coisas que as pessoas se apegam tanto, com tanta, né, veemência, mas não exercem a sua fé. Se você diz que Jesus instituiu, não. Vale mais o que o homem instituiu do que o que Jesus instituiu. Isso é terrível, gente. Vamos falar agora, no primeiro ponto aqui, sobre o batismo. Jesus estabeleceu o batismo nas águas
como a ordenança de acordo com Mateus 28, 29. 19. Não, 29. Quando ele diz assim, portanto, ide, ensinai todas as nações. E aí ele fala, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19 e Marcos 16, 16 diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, olha só. Já está condenado. Em umas versões diz já está condenado. Aqui será condenado. Né? O batismo, porém, não salva. Não lava pecados. Não completa a salvação. Antes é uma ordenança simbólica de uma prova externa pelo qual Cristo e os benefícios da nova aliança são representados e transmitidos ao crente quando aceitos pela fé. Batismo não é uma iniciação. Deixa eu falar uma coisa aqui, né, que talvez não está aqui, mas o batismo, como a gente tem aprendido e é o que nós pensamos, é uma confirmação pública, você está declarando publicamente do que aconteceu internamente. Sim. Eu criei, nasci de novo, fui perdoado dos meus pecados, por isso eu vou confirmar publicamente, descendo as águas pelo símbolo do batismo. Então a gente precisa guardar muito bem isso, gente, porque tem muita gente, sabe, mentindo, porque você está falando isso. É uma confirmação pública diante das pessoas que estão à sua volta, diante de principados, diante de anjos, de santos. Você está dizendo o seguinte: eu me arrependi dos meus pecados, Jesus me lavou com seu sangue e eu nasci de novo e agora sou herdeiro da vida eterna. E o meu nome está escrito no livro da vida. Tem muita gente mentindo, porque ele acha que o fato dele passar pelas águas já o salva. Está errado, gente. Está errado. Nós estamos dizendo que o batismo ele está uma confirmação do que aconteceu dentro de você. Aquilo que você está dizendo para o mundo inteiro. Que você creu em Jesus como seu Salvador. O batismo é um testemunho público da nova vida em Cristo. Eu dissertei isso aqui, né? Assumida pelo batizado. Portanto, a forma e as condições são importantes. Agora vamos falar aqui modo de batismo, que é outro tópico. Durante muitos séculos, não houve dúvida sobre a fórmula do batismo em nome da Trindade no meio da igreja. Mas a partir do século passado, ressurgiu com ímpeto uma corrente de unitarismo, pondo em dúvida quanto à fórmula batismal, afirmando que o batismo correto seria aquele que batizasse em nome de Jesus. Vejamos o que a Escritura nos tem a dizer sobre tal argumento. No Evangelho, segundo escreveu Mateus, Jesus deu o seguinte mandamento. Já lemos lá, vamos repeti-lo agora. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, olha aí, do Filho e do Espírito Santo. Está muito claro, né? Jesus mandou. E o que vale é a palavra do Senhor. Não é a minha palavra. Não é a palavra de nenhuma autoridade eclesiástica. A de Jesus, da Bíblia, está acima de qualquer autoridade eclesiástica. Então ele disse, então faça isso, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. Esta maneira tríplice do batismo é uma maneira de ressaltar a Santíssima Trindade. Veja só, né? Que além do mais, ele está falando que existe o quê? A Trindade, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então,
aqui uma confirmação da Trindade, né? Entretanto, no início de Atos dos Apóstolos, 2:38, lemos: cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo. Algumas seitas interpretam essa aparente discrepância para sustentar sua negação da posição triunitária. Ou seja, o fato que eles estão dizendo aqui que tem que ser batizado em nome de Jesus, porque ele é o Salvador. Mas o próprio Senhor, Salvador, determinou que o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Dizem que a declaração de Mateus 28:19 apoia 3 nomes de Cristo. Olha só que coisa terrível. 3 nomes de Cristo, que são designados Pai, Filho e Espírito Santo. Unicistas que dizem isso, entre parênteses, né? Assim estabelecem que a fórmula correta do batismo seja encontrada em Atos 2:38. Então eles vão lá e dizem assim, olha, vocês vão agora esquecer o que foi escrito lá atrás e vão a partir de Atos 2:38, é aqui que você deve iniciar. Isso está errado, gente. Isso é torcendo as escrituras, isso é heresia, né? Então eles estão usando a heresia, torcendo a palavra, a interpretação dela. Cito apenas as seguintes passagens. Atos 8:16, vamos ler. Porquanto o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em o nome do Senhor Jesus. E também Atos 10:48. Em seguida mandou que fossem batizados em o nome de Jesus Cristo. Então suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por alguns dias. Pedro esclarece a igreja. Veja só uma coisa. Quando Jesus ordena, ele ordena lá atrás. Certo? Quando chega em Atos dos Apóstolos, os discípulos então, e a sequência de Atos dos Apóstolos, vai dizendo que é batizado em nome de Jesus, por ocasião de o Espírito Santo ainda não haver descido, né, no dia de Pentecostes. Mas a ordenança de Jesus, ela está demonstrando o seguinte, que o que haveria de acontecer era fato. Ele mesmo já tinha dito que o Espírito Santo seria derramado, por isso ele ordenou que fosse ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele já sabia exatamente, que, como na sua onisciência, todos os parâmetros que deveriam ser obedecidos pela igreja. E por isso ele falou lá. Então muitos agora querem pegar essas passagens de forma a afirmar que então é só em nome de Jesus. Também está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 5. E compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Você pode observar uma coisa, que já havia um dedinho do homem no negócio, né? Desde a igreja primitiva. Jorge, a gente nunca tinha percebido isso, hein? Que mudava aqui. Já havia o dedinho do homem, né? O dedinho do homem estava sempre ali já, tentando mudar as palavras de Jesus, né? Mas tudo bem. Então, mas fala aqui que quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Que já era... Mas veja só uma coisa. Quando Paulo põe a mão, ele fala assim, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, ele impôs as mãos e eles receberam o Espírito Santo. A ordem principal é a de Jesus. Muito bem. Então, analisemos as passagens citadas. Bom, como já lemos inclusive, né? O que se observa da leitura atenta dos versículos citados? Que não se trata de uma fórmula batismal, porque as expressões não são uniformes, variando de em nome de Jesus Cristo, de Atos 2:38, para em nome do Senhor Jesus. Olha só, né? Isso aqui é muito importante, gente. A gente passa por cima de tudo isso sem perceber, mas aqui nós estamos percebendo. Em todos esses pontinhos se faz doutrina errada. Se faz doutrina errada. Olha só
como se pega uma coisa isolada e se faz doutrina errada. Aí, bom, você vê que em Atos 2,38, ele fala em nome de Jesus. Já em Atos 8,16, ele diz em nome do Senhor Jesus, né? Aqui em nome de Jesus Cristo e depois em nome do Senhor Jesus. E depois ele fala em 10,38, ele fala em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Nem Jesus põe no meio. Nem Jesus põe no meio, né? Aí, muito razoável é afirmar que, então, a narrativa de Atos 2,38, indicada como sendo o batismo em nome de Jesus Cristo, esteja se referindo ao modo como deve ser batizado pela autoridade Jesus foi, né? de Jesus. Isso. Né? Olha só, isso é importante, né? O modo como deve ser realizado pela autoridade, tá entre aspas, pela autoridade de Jesus. Como se lê em Atos 3,16. Vamos ver lá. Atos 3,16. Pela fé em o nome de Jesus, o nome curou este homem. O nome que aqui vedes e bem o conheceis. Assim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora saúde perfeita, como todos podem observar. Veja como é importante, ele está dizendo assim, ó, é por isso que Jesus fala assim, ó, vocês porão a mão sobre os enfermos e em meu nome os curarão. Aqui eles fizeram a mesma coisa, obedeceram. E aqui ele diz assim, o nome que curou. O nome. Veja o poder que há no nome de Jesus. Coisa linda, né? A citação do nome de Jesus, claro, a simples citação, a gente vê isso por todas as pessoas, não vai fazer nada. Mas ela, com fé, expressada com fé, ela tem o poder de salvar, curar, ressuscitar, enfim, tantas outras coisas, né? Também em Atos 16, 18. E ele insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao Espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. O demônio, né? A mesma, da mesma, eu acho que ele vai falar aqui, né? Então, onde a autoridade de Jesus é invocada. Não se trata de uma fórmula que acompanha tais acontecimentos. Você sabe que tem muita gente que não exerce a fé, mas sim a fórmula. E aí, por isso que hoje, nos dias de hoje, a gente tem visto poucos sinais nos dias de hoje. Porque ao invés de eles colocarem a sua fé, eles estão vendo como uma fórmula de cura. E não é. É a nossa fé de que Deus é soberano e Ele pode curar. Porque a gente pode ver o seguinte, que no período de Jesus havia milhares de enfermos, mas nem todos foram curados. Havia aqueles que foram curados por situações específicas, aonde havia de trazer um ensinamento que nos levava ao conhecimento da misericórdia e do amor de Jesus. Né? Para a gente entender o amor, a misericórdia e a autoridade do nome de Jesus, a autoridade de Jesus entre os homens. Em outras palavras, o batismo foi ordenado e levado a efeito sob a divina autoridade do Filho, empregando-se a fórmula de Mateus 28, 19, como já falamos lá, né? Ide por todo mundo, né? Pregai o Evangelho. Fazer discípulos de todas as nações. Não bastasse o apoio irrestrito à Bíblia Sagrada, que torna irrefutável o nosso entendimento, acresce observar o costume da igreja primitiva encontrado no livro Os Ensinos dos 12 Apóstolos, que diz: agora, concernente ao batismo, batizai desta maneira, depois de ensinar todas as coisas, batizai, isso é dos 12, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
em outra parte do livro já citado, se fez que o bispo ou presbítero deve batizar desta maneira, conforme o que os ordenou o Senhor, dizendo: ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se alguém vier tentar te convencer, ao contrário disso, refuta, né? Porque isso não é verdadeiro. Agora nós vamos falar sobre uma coisa também muito importante, a ceia do Senhor. Tem muita gente tomando ceia como se aquilo fosse um ritual, né? Tomando ceia como se fosse apenas uma cerimônia, um ritual que a gente deve obedecer. Não. Vamos aprender a respeito da importância da ceia do Senhor. Acabamos de analisar o batismo, ordenança observada uma vez por todo indivíduo como um sinal do início de sua vida cristã. Agora examinamos a ceia do Senhor, ordenança que deve ser observada repetidamente por toda a vida de um cristão como um sinal de comunhão contínua com Cristo. Amém. É lindo isso, né? Comunhão contínua com Cristo. Essa ordenança, estabelecida pelo Senhor na noite que foi traído, lá em Mateus capítulo 26, versículo 26 a 30, também em Marcos, que é a mesma citação, 14, 22 a 26, e também a mesma citação que está lá em Lucas capítulo 22, versículos 17 a 20. Pode ser chamada de comunhão. Aí sim, agora 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a nossa participação no corpo de Cristo? Amém. Glória a Deus. Só o 16? Ou a ceia do Senhor. Atos não. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20. Pois, quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Ó, tá vendo? Mas é para comunhão. É para comunhão. Não é apenas só para... Ele está falando assim, ó, eu convidei vocês, quando vocês se reuniram, não é para a gente sentar na mesa como a gente vai jantar. Não. E tava uma bagunça, né? Comunhão, um não esperava pelo outro. Não havia ordem, né? É um rito exterior que em todos os que se arrependem dos seus pecados, isso é muito importante, comem do pão e bebem do fruto da vide como um sinal permanente de comunhão pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, por meio das quais sustenta e aperfeiçoa os crentes até a sua vinda para buscar a sua igreja. E é isso que nós estamos esperando. Ou seja, todas as vezes que a gente se reúne lá, nós estamos dizendo que nós estamos em comunhão com o Senhor, aguardando a sua volta. Sim. Confessando isso de maneira pública, como um símbolo, mas ao mundo, para dizer, aqueles que estão... porque são ossos espirituais e visíveis, né? De homens. Que estão observando esse testemunho que a gente dá todas as vezes que a gente se reúne na presença do Senhor, que nós temos comunhão com Ele, né? Que, pela morte de Cristo, por meio das quais sustenta e aperfeiçoa os crentes até a sua vinda para buscar a sua igreja. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. A Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana interpreta de forma literal as palavras de Jesus que disse: isto é o meu corpo. Lucas 22, 19. Vamos lá. Lucas 22, 19. Olha, está tão maravilhoso esse estudo, gente. Meu Deus. Que maravilha. E tomando um pão. Veja, o que nós estamos lembrando é do nosso Senhor. Nós estamos na presença dele, lembrando e falando as palavras de Jesus, sabe?
E tomando um pão, havendo dado graça, o partiu e o serviu aos seus discípulos, recomendando: isso é meu corpo, oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Então, a Igreja Católica acha que é o corpo literalmente. Quer dizer, eles acham que a hóstia, no caso, se transforma no corpo de Cristo. Mas nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo. Eu entendo que quando você pega o pão é partido em vários pedaços. Aqueles vários pedaços que estão lá naquela bandeja representam o corpo de Jesus, o qual nós somos o corpo de Jesus. E cada um daqueles pedaços é cada um de nós. Cada um de nós, unidos, somos o corpo de Cristo, né? E ensina aos seus fiéis que, mediante a consagração que o sacerdote faz, o pão e o vinho são transformados literalmente no corpo e no sangue de Cristo, e que essa consagração é uma nova oferta do sacrifício de Cristo, e que ao participar desse ato, o comungante recebe graça salvadora e santificadora de Deus. Isto é conhecido como transubstanciação. A Igreja Católica não ministra o vinho aos leigos, mesmo considerando que Cristo esteja presente em ambos os elementos. Essa doutrina não subsiste a um exame minucioso das Escrituras Sagradas por vários motivos. Você quer falar alguma coisa? Vocês observaram aí que ele diz que o fato da pessoa comer aquilo ali como se matasse Cristo de novo. Isso! Olha só. Que confusão. Se ele deixa de tomar hóstia, então ele não tem mais a graça da salvação. Olha só, é uma nova oferta de sacrifício. Olha só, Jesus. Você está mastigando carne, então. Ou seja, se o indivíduo que vem acompanhando, aí vem tomando a hóstia o tempo todo, enquanto isso ele está salvo. A partir do momento que ele deixou de tomar, a graça não é mais sobre ele. Não. O sangue não valeu nada. Eles não dão ainda, né? Não dá, e não dá nem o vinho. Então vamos lá, aqui fala por vários motivos que não subsiste essa doutrina. Fazem uma exegese do texto Mateus 26, que diz: isto é o meu corpo. Ao pronunciar esta frase, Jesus estava com seus discípulos em forma visível e palpável. Sendo assim, Jesus jamais ensinou que o pão fosse literalmente o seu corpo. Thiessen diz que se Cristo tivesse querido dizer que o pão e o vinho eram literalmente o seu corpo e sangue, deveria ter havido 2 corpos de Cristo presentes naquela hora. Ou eles também podem usar aquela passagem que Jesus fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não é digno dele. Então eles podem pegar essa passagem e dizer assim, tá vendo? Como diz lá que quem não comer do meu corpo, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue. Então aqui, porque Cristo estava ali, materializado, né? Então ele pega o pão e diz, isso é o meu corpo. Então queria dizer, se é literal, que existia um corpo de Cristo aqui e outro aqui? Não, né? B, contradiz os sentidos, pois nenhum teste jamais demonstrou que os elementos sejam outra coisa além de pão e fruto da videira. Tanto que ele fala, né? Eu não beberei do fruto da videira até no reino do Pai, né? Beber no reino do Pai. E B e C, nega a plenitude do sacrifício de Cristo, pois, como dissemos, afirma categoricamente que quando os elementos são consagrados, é uma nova oferta do sacrifício de Cristo. Ao escrever aos Hebreus, o escritor declarou, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez. Então não há 2 vezes, né? Nem várias vezes. Não. Os luteranos e a Igreja Anglicana têm uma doutrina similar, um pouco modificada, chamada de consubstanciação.
Segundo essas denominações, os elementos permanecem materiais, mas o mero ato de participar deles, após a oração de consagração, significa que estão verdadeiramente participando do corpo e do sangue de Cristo. Esses conceitos não são apoiados pelas Escrituras em ponto algum. A observância da ceia do Senhor é simplesmente um ato memorial, que não propicia nenhum favor imerecido ao participante. Os elementos, quando recebidos pela fé, conferem ao cristão os benefícios espirituais da morte de Cristo. Assim sendo, não passam de símbolos, mas, quando recebidos pela fé, geram uma verdadeira comunhão com o Senhor. Como escreveu o apóstolo Paulo: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Gente, 1 Coríntios 10:16. Isso está tão claro na Bíblia, mas... Jesus fala, fazer isso em memória de mim, né? Isso, já está tão claro na Bíblia, mas quando o motivo é distorção, né? É distorcer, acaba que o povo acaba acompanhando aquela instrução errada, né? Natureza, já tem gente até, Jorge, que quando toma ceia fala assim, nossa, eu senti gosto de sangue. Mas é claro, gente, o componente do vinho tem muito componente que tem no nosso próprio sangue, né? É ferro. Tão poderoso que eu senti gosto de sangue, não é nem de uva. Então, outro tópico, natureza da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo apresenta o glorioso propósito da instituição da ceia ao escrever sua carta aos Coríntios. Assim, por meio dessa epístola, ficamos sabendo que a ceia não foi instituída para se comemorar o nascimento de Cristo, nem a sua ressurreição, nem o seu poder ou milagres, nem mais a sua morte, como está escrito. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11:26. Não que... Portanto, com relação à natureza da ceia do Senhor, podemos afirmar, A. Quer falar? Levanta a mão, senhor, para falar. Não que o nascimento de Jesus não seja importante. Mas ninguém sabe exatamente a data que Jesus nasceu. E não é ordenança. Não é ordenança. Não tem escrito na Bíblia. A data que se denomina a data do nascimento de Jesus foi instituída também pela Igreja Católica, né? Eles colocaram isso como um dia em que Jesus nasceu. Agora, se dão, não só, eu não vou falar das pessoas do mundo, mas a igreja evangélica, a igreja cristã, às vezes dá mais ênfase, dá mais importância ao pseudo-nascimento, que não é uma data certa, do que no momento que vai comemorar e celebrar esse memorial da ceia. Porque isso sim tem que ser importante, porque foi na morte que Jesus nos resgatou. Sim. Foi na morte que ele conquistou a vitória na cruz. Ele disse, estragada foi a morte na vitória. E foi na ceia que ele marcou o encontro com a gente. E não é só isso, foi na morte que ele deu aquele brado dizendo assim, está consumado. Ele venceu a morte, tomou a chave da morte e do inferno nas suas mãos. Isso é o ápice da grande vitória, que todos nós deveríamos comemorar e celebrar de maneira grandiosa, num dia de ceia, por exemplo, comemorar de forma grandiosa. Que alegria! A gente deve se lembrar disso, esse memorial foi quando Jesus nos resgatou. Amém. Né? Oh, glória a Deus. Então vamos ao A, né? É um ato de obediência ao mandamento do Senhor. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. 1 Coríntios 11, 23, 24. B.
é um memorial à morte expiatória. Fazei isto em memória de mim. 1 Coríntios 11, 24. C. É uma proclamação, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Que lindo, né? Então a gente anuncia, a gente proclama a morte do Senhor até que ele venha. E não diz quantas vezes. Não. Se a gente quiser fazer toda semana, para a gente lembrar com alegria desse momento, a gente pode fazer. Se quiser fazer a cada 15 dias, se quiser fazer uma vez por mês, se quiser fazer a cada 2 meses. O que ele fala assim? Todas as vezes. D. É a certeza da volta de Cristo. Oh, aleluia. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, quando eu estou ali celebrando, eu estou dizendo assim que eu tenho certeza que ele vem me buscar. Isso, estou anunciando até que ele venha. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios 11, 26. E é um fato gerador de comunhão. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios 10, 16. Pensa bem, gente. Se nós somos o corpo de Cristo, cada um está na sua casa, a gente se reúne, né? E se apresenta em comunhão. Por isso que fala que é comunhão, né? Com quem? Entre nós e Cristo. E Cristo. Ou seja, no momento em que nós vamos celebrar a ceia, ele está presente, né? Celebrando conosco. Sim. Nos unindo nessa comunhão maravilhosa, né? Aleluia. Glória a Deus. Agora, gente, nós vamos começar o capítulo 7 e o título é Disciplina na Igreja. Então é difícil a gente pular de um tópico para o outro, né? Porque a gente fica meditando ali, né? Nessa parte da Santa Ceia, que ele deixou tudo explicadinho, o que é e o que não é. Para que não haja, né, gente, como é que fala? Muita mistura, né? De coisas que não estão na Bíblia. Vamos até a palavra, né? E o nosso coração fica tão cheio, né? Que assim, não dá vontade de você sair daquele assunto e ir para outro assunto, que aquilo está tão Mas chegamos gostoso, ao capítulo, né? 7, né? Então vamos lá. Disciplina na igreja. A palavra disciplina, em geral, é empregada em vários sentidos. Podemos usá-la para nos referirmos a uma área de ensino, ao exercício da ordem, ao exercício da piedade ou às medidas corretivas no seio da igreja. Um de seu significado nos faz lembrar de atletas, competições, etc. No grego clássico, os atletas competiam sem roupas, de modo que não fossem estorvados. Os gregos usavam a palavra gumnos, que significa exercitar despido. Da mesma forma que um atleta se descartava de tudo e competia, livre de tudo que eventualmente pudesse sobrecarregá-lo, devemos também nos livrar de todo estorvo, toda associação, hábito e tendência que impeça a piedade. Quer dizer, de andarmos de maneira correta diante de Deus. Como medida corretiva, a disciplina da igreja é um meio pelo qual se fomenta a pureza da consagração e se estimula a santidade de vida. Hebreus 12, 11 a 13. Toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram
disciplinado. Sendo assim, fortalecei. Opa, o celular dela aqui, ele tem vida própria, gente. Então ele simplesmente desligou. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca nunca se desvie. Pelo contrário, seja curado. Ainda que seja inicialmente doloroso receber disciplina, a consequência direta dela é gerar paz e retidão, versículo 11. O versículo 13 ensina que o propósito de Deus em disciplinar não é incapacitar permanentemente o pecador, mas restaurá-lo à saúde espiritual. Então é um corretivo para curar. Segundo as Escrituras, a disciplina na igreja está fundamentada não apenas no exercício do bom senso, mas principalmente nos imperativos do Senhor. O mandato bíblico referente à disciplina é encontrado especialmente no ensino de Jesus. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Isso está em Mateus 18, 15 a 17. E nos escritos de Paulo, 1 Coríntios 5, 1, 13. Aqui a gente vê uma coisa. Se teu irmão pecar contra ti, é você e ele lá, né? Vai lá e fala, olha, você fez isso comigo, tal, né? Não foi certo. Você pecou contra mim, né? Mas a gente vê, irmãos, que hoje em dia você vai em todo mundo, menos naquele que pecou contra você. Isso é terrível. Fulano fez isso comigo. Fulano, depois de estar tudo incendiado da tua reclamação contra o teu irmão, aí às vezes você vai lá e fala com ele. E apresenta suas razões para não ir. Para não ir. E apresenta para você ponderar. E ele vai falar aquilo. E apresenta para você ponderar junto com ele para dizer, não, realmente você está certo. Suas razões, você tem razão. Não temos razão. A palavra de Deus tem razão. Ela nos ensina que nós devemos ir. E não devemos buscar razão para ir até o nosso irmão e conversar com ele. E ele também não tem razão em si mesmo de apresentar a razão. Ele tem que dar razão ao Senhor e se consertar, né? Isso é muito importante. Pessoas querem sempre apresentar razões. Você já imaginou se Jesus fosse apresentar razões? Leu o 1 Coríntios 5, de 1 a 13. Também há clara referência bíblica de que a igreja que negligencia o exercício desse mandato compromete não apenas sua eficiência espiritual, mas também a sua própria existência. Antes de eu ler aqui, eu quero falar para vocês o seguinte, para a gente ver que foi Jesus que ensinou que deve haver disciplina no meio do povo do Senhor. Porque o que ele fala? Ele fala o seguinte, você vai lá, conversa com ele. Se ele não te der ouvido, você chama então, em primeiro lugar, para não constrangê-lo, você chama alguém, né? Vai lá você sozinho. Aí você chama 2 testemunhas, para que eles possam ouvir as respostas dele e ser testemunha contra ele, inclusive. Então, 2 ou 3. Aí, se ele também não ouvir, você chama os presbíteros, você leva então a autoridade da igreja. Se também não ouvir, então considera o próprio Jesus diz, considera o publicano, ou seja, você não tem mais comunhão com ele. Aí não diz-o à igreja. Tem gente que fala, nossa, que humilhação, mas a Bíblia está mandando. Isso mostra que não adianta a gente querer falar assim, isso não tem nada a ver. Não, Deus tem, a disciplina são coisas boas e elas vêm de Deus. Então, aqui no caso está falando para dizer à igreja que o irmão pecou contra você.
Não está falando que pecado foi, como foi que pecou. Foi que pecou. Porque aí já é fofoca. Né? Com certeza. Agora eu vou ler a passagem que ela disse de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 a 13. É muito importante porque o título da palavra de Coríntios, ele fala assim, combate a imoralidade na igreja. Olha só. De toda parte se ouve comentários de que há impureza entre vós e uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos. Olha só que coisa terrível. Coisa estava feia. A ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. E ainda estáis cheios de arrogância. Não deveis, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede? Quantos líderes têm passado a mão no pecado das pessoas porque elas são importantes na igreja? Porque elas contribuem fortemente na igreja. Quantos pastores têm relevado e têm desobedecido esta ordem, têm permitido esta imoralidade? Porque ele também, permitindo, se torna um imoral. Né? Que ele está compactuando com essa imoralidade. Ele fala assim, vocês, ao contrário, vocês ainda são arrogantes, né? Que ao contrário, repugnar tal atitude, expulsar da comunhão aquele que assim procede, expulsar. Né? Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente no espírito. E já julguei quem praticou tal insolência como se estivesse presente. Ora, quando vos reunirdes em nome do Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito diante da presença do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, entregue este homem, ou esse tal, ou esta pessoa, a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída. Mas você vê que não tira assim, não deixa de exercer misericórdia, né? Porque fala assim, para que a pessoa, que a carne seja destruída, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha, este vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique levedada. Ou seja, essa concessão, né? Essa permissão pode tomar um vulto muito maior. Principalmente que o diabo, que é candongueiro, vai fazer outros conhecerem o que está escondido entre o líder e o outro. E aí ele vai começar a fazer fofoca. Quando apontar o dedo, eu fulano fez assim, eu também posso. Né? Aí, por isso, livremos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, vosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento do maligno, nem da corrupção, nem com os pães sem fermento da sinceridade, mais, né? Nem do maligno, nem da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já vos adverti por carta, e não vos associeis a nada que fosse imoral. Dizendo isso, não me refiro a pessoas imorais deste mundo, nem dos avarentos, ladrões e ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísse do mundo. Olha só. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, né? Ele está sendo bem claro aqui, for imoral, o ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado e estelionatário. Com estas pessoas, assim não deveis sequer sentar-se para uma refeição. É a palavra de Deus, gente. E tem gente que ainda questiona isso. Até o 13, vai. É o 13? Tem gente que questiona isso.
Pois como haveria eu de julgar os que estão de fora da igreja? Todavia, não deveis vós julgar os que são de dentro? Contudo, Deus julgará os que são de fora. Expulsai, portanto, do vosso meio esse que vive na prática da indecência. Então, e tem gente que quer combater isso. Não adianta essa bondadezinha. Só falta ir pro Supremo. Né? A igreja sem disciplina é uma igreja sem pureza. Efésios 5, 25, 27. E sem poder. Efésios 5, 26 e 27. Não, 25, 26 e 27. A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Ou seja, cada vez que se ministra a palavra, está se lavando, né? Lavando. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Gente, o que nós estamos fazendo aqui, tanto no nosso curso, quanto nos cultos em casa, Deus incomodou nosso coração com relação a isso. A gente preparar as pessoas que estão vivendo o nosso tempo, para que eles possam ser apresentados a Deus, nós junto com elas, claro, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Não significa que nós que estamos fazendo tudo isso somos perfeitos, gente. Nós carecemos da misericórdia, do amor de Deus, estamos aprendendo, estamos sendo advertidos pelo Senhor, para a gente também estar pronto. Esse é o nosso intuito, preparar você, para que você esteja pronto, como diz a palavra do Senhor. E sem poder, sem pureza e sem poder. Juízes 7, 11 e 12. Juízes? Juízes não, amor. Não. Juízes é com Z, né? JS é o quê? Não é Josias? Não, é. Não tem livro de Josias, menino. Gente, ajuda aí, vocês estão aí. O que é? JS? Judas. Não, 7 não tem isso, não. Não? Não, Josué? Não. Josué. Vamos ver se é Josué. É Josué. 7. 11 a 12. Vamos ver se é isso. Ora, o povo de Israel pecou. Isso, violou a aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou o que era anátema, e até furtou para si, e também escondeu e guardou entre suas bagagens. Por isso os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos, e voltarão as costas. Fugirão dos seus adversários, porquanto se tornaram a si mesmos anátemas, merecedores de destruição. Portanto, não estarei convosco. Olha só. Se não destruir do meio de vós o que foi consagrado ao extermínio. Então, gente, uma igreja sem disciplina é uma igreja sem pureza e sem poder, né? Então, a igreja de Tiatira foi repreendida devido à sua flexibilidade moral. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa idolatria, essa doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei, mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. Até aqui, né? Tá Apocalipse 2, 20 e 25. Que palavra dura. Mas ao mesmo tempo, enche o nosso coração de temor, gente. Amém. Gente, tá muito bom, mas nós já estamos no nosso final.
Sim. Queremos incentivar você a compartilhar os nossos vídeos. Nós mandamos hoje uma postagem dizendo que nós precisamos de 1000 assinaturas. Nós ainda estamos na 24 ainda. Então você pode nos ajudar. Quando a gente compartilhar com você o nosso canal do YouTube, compartilha com seus amigos. Compartilha com os seus amigos do seu Facebook, ou do seu YouTube, ou do seu Instagram. Compartilha para que a gente possa chegar a atingir esse nível. Nos ajude. Nosso intuito não é outro, senão de que muitos e muitos possam também ouvir, receber essa instrução da palavra, né? Serem abençoados. Sim. Amém? Então, por favor, seja você um cooperador da obra de Jesus. Você vai estar fazendo também, você está somando a esse corpo que está trabalhando em prol da obra do Senhor. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Queremos agradecer a todos aqueles que participou conosco, que apareceram aqui. A gente viu, mas não mencionou seus nomes. Mas vocês são maravilhosos. Nós agradecemos a vocês. E logo que terminar, nós vamos compartilhar o nosso vídeo. Nos ajude. Amém? Sim. Se você achou importante isso, fala para eles. E se tem alguém que vai começar, fala lá que no YouTube tem desde a primeira lição, nós estamos na 32 ou 33. Na primeira lição, nós vamos colocar, nós estamos já colocando os títulos que nós estamos estudando. A gente foi aprendendo. Tem algumas pessoas que vêm aqui que nos ensinam como mexer nos meios de comunicação para ter uma melhor agilidade. Amém? Que Deus possa te abençoar, te dê um dia abençoado. Não se esqueça, sexta-feira, às 18 horas, nós estamos aqui juntos de novo estudando. E depois, às 20 horas, o nosso culto em casa. Venha celebrar conosco. Amém? Deus abençoe. Amém.